Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre impermeabilizações. Então a gente vai entender como a umidade se comporta, como ela consegue infiltrar dentro dos materiais da construção civil, como são esses mecanismos de infiltração e depois a gente vai ver a diferença entre impermeabilização rígida e impermeabilização flexível, ver quando a gente deve adotar uma impermeabilização rígida e quando deve adotar uma flexível e depois alguns produtos e impermeabilizantes do mercado. Quer aprender um pouquinho mais sobre impermeabilização? Então vem comigo, roda a vinheta. Então os objetivos da aula de hoje são identificar o conceito de impermeabilização e sua importância, interpretar a ação da água na construção civil, né? A gente conhecer como é que a água se comporta, né? O que é que ela faz, listar os mecanismos de deslocamento de umidade mais comuns, classificar os sistemas de impermeabilização e seus componentes e conhecer alguns produtos disponíveis no mercado. Então, inicialmente, né, como sempre, a gente começa pela definição. Então, o que é impermeabilização? Então, impermeabilização é, segundo o Salgado, né, e a maioria dos autores que trabalham com impermeabilização é todo e qualquer sistema de revestimento destinado a promover a estanqueidade da água ou a qualquer elemento fluido, certo? Então, veja que impermeabilização, como a própria definição já mostra, é um sistema, tá? Não é composto apenas por um revestimento, tá? É composto por um sistema, um conjunto de revestimentos, certo? E esse sistema é composto por várias etapas. Então tem produtos diferentes que podem ser utilizados para compor o mesmo sistema e naturalmente serviços diferentes. Então, nenhuma impermeabilização é uma única ação de um único produto, tá? É um sistema de alguns revestimentos, 2 ou mais, tá? Que tem esse objetivo aí de promover a estanqueidade, em sua maioria da água, mas em alguns casos de outros fluidos, tá? E essa impermeabilização ela está diretamente ligada à durabilidade da edificação. Está diretamente ligado à durabilidade da edificação, né? E hoje a gente tem no Brasil, né, desde 2013, na verdade, uma norma diretamente relacionada ao desempenho de edificações habitacionais, tá? Habitacionais apenas, certo? Mas que hoje é utilizada também para edificações para outros fins, em alguns casos. Mas ela foi criada para edificações habitacionais, que é a nossa norma de desempenho, que é a NBR 15575 de 2013. Né? Então é uma norma, é um documento que rege o funcionamento do desempenho das edificações e como ele deve ser executado e estudado, vamos dizer assim. Tá? Então, sempre associem impermeabilização à durabilidade. Qual a importância, né, da durabilidade, né, da impermeabilização também? Né? Então, eu trouxe esse recorte aí de um artigo do Yoshimoto, de 88, que mostra que é uma pesquisa, né, básica realizada pelo IPT em 36 conjuntos habitacionais do estado de São Paulo. E nessa pesquisa, né, que foi feita, né, que era composta de casas térreas e apartamentos, a maioria dos problemas típicos encontrados, independente da idade do edifício, foi em problemas relacionados com a umidade. Então vocês podem ver, está até recortado aqui de vermelho, né, nessa página, na parte central da página, né, vocês podem ver aqui, ó, né, que a grande maioria dos problemas foi relacionada à umidade, tá? Então, vamos entender como é que é a umidade que está do lado de fora da edificação, né? Pode estar presente pela chuva, por uma garoa, pelo próprio clima, né? Quando você está muito próximo do mar, né? Essa umidade está presente em forma de respingos de maré.
ou em ambientes frios, né, ela fica mais presente, né, para aquela garoa, aquela umidade que fica impregnada sobre a superfície, e também no solo, né, ela está presente no solo, a umidade está sempre presente no solo. Então, como é que essa umidade que está do lado de fora da sua edificação atinge a parte externa da edificação e vem a entrar na edificação, né? Então, para que ela possa penetrar, né, na edificação e nos materiais, que é o que a gente está pensando inicialmente, né, é necessário que existam poros, né? Então, tem materiais que são porosos, muito porosos, como esse aqui da esquerda, e materiais que são menos porosos, como o da direita, tá? E aqui, ó, vocês podem ver uma parede cheia de fissuras, estão vendo? Uma parede aí cheia de fissuras. Essa parede, com as fissuras, tem o quê? Tem poros, né? Então a fissura é um buraco. Então vamos dizer assim que é uma abertura entre os poros, né? Vocês vão ver aqui a definição daqui a pouco. Então o poro, né, é um espaço tubular, né? Então tá aqui alguns tipos de poro. Tem poro fechado, poros circuitos, né? Poros em forma de bolsa e poros canais, tá? São só alguns tipos de poros para vocês entenderem a dimensão das coisas, tá? Então o poro é um espaço tubular muito fino, certo? E ele está sempre entre duas partes sólidas. Então é um espaço muito pequeno, que vai de 0,28 vezes 10 a menos 9 metros até 0,013 vezes 10 a menos 3 metros. Então ele é bem menor do que 1 milímetro, tá? Ele é bem menor do que aquele milímetro da régua lá que vocês veem, certo? Já as fissuras, elas são um pouquinho maiores, tá, do que os poros. Então elas vão de 0,013 vezes 10 a menos 3 até 1 vezes 10 a menos 3. Tá? 1 vezes 10 a menos 3 metros é 1 milímetro, certo? Então veja que a fissura aqui nessa classificação de Policene, ela é bem maior do que o poro. E as rachaduras são bem maiores que as fissuras. As fissuras já são bem vistas a olho nu e as rachaduras mais ainda, tá? Então, fiquem com essa ideia da ordem de grandeza na cabeça de vocês, né? O poro é bem pequenininho, a rachadura é um pouquinho maior, consigo ver sempre, quase sempre. E, quer dizer, as fissuras são bem maiores, consigo ver quase sempre, e as rachaduras são as maiores de todas. Então, ó, pegando o poro, que está aqui à esquerda, por exemplo, uma parede de alvenaria, tem poros? Tem poros. A água entra nele? Entra nele. Fica dentro dele? Fica dentro dele. Vai passar por ele? Vai passar por ele. A umidade, né? E na fissura? Também. Só que alguns poros da alvenaria são muito pequenos, então a água não consegue passar. Já na fissura é mais fácil passar. Veja o tamanho dessa fissura aí, que já é uma rachadura, né? Uma abertura grande. Então qual dos dois tem maior diâmetro e espessura? O poro ou a fissura? O maior diâmetro e espessura é a fissura, né? O poro tem um menor diâmetro ou espessura. E em qual dos dois há a maior probabilidade da água ficar presa? Ou seja, a água entrou e ficou. A maior probabilidade é no poro, né? O poro, como é muito pequeno, a água entra e fica dentro dele. Muitas vezes ela não consegue passar, atravessar aquele material, porque muitas vezes também o poro ele não atravessa o material, tá? Então ele só está ali naquela região, mas ela fica presa dentro dele, né? Então aquela umidade ela fica presente ali, tá? Já na fissura, normalmente a umidade passa, né, através do material e consegue chegar até o outro lado. Lógico que são vários canalículos, às vezes eles são interligados e às vezes não. Às vezes você consegue ver e às vezes não. Às vezes, pessoal, você não consegue ver, mas vê uma mancha de umidade, como essa aqui, ó. Tá? Então você não está vendo nenhuma fissura, não está vendo os poros, mas está vendo a mancha. Então como foi que essa água chegou aí? Entrando pelos poros ou pelas fissuras muito pequenininhas que você não está conseguindo ver. Certo? Então nessa parede aqui, nesse exemplo específico, com o tempo, né, deixei essa parede aí, não fiz nada, né? Vou dizer que eu não fiz nada. Caso essa umidade não seja tratada, essa umidade que está aqui, o que tende a acontecer na parede, né? Então vamos pensar um pouco.
Primeira coisa, a água tende a evaporar com o calor, né? Então pode ser que o sol evapore parte dessa água, mas parte dela pode ser que continue aqui no ambiente interno, né? Que o sol do ambiente externo aí, ou até o que entra no ambiente interno, não consiga evaporar essa água. Então o que ela tende a fazer é a descer por gravidade aqui, né? Então essa água tende a descer por gravidade e se atingir, né? E atingir aqui, na verdade, toda a parede, né? Então ela tende a ir permeando aqui por outros polos, outros canais, microfissuras, e encher toda essa parede aqui de água, né? Se a quantidade de água, né, que originou, né, essa mancha, né, a umidade, continuar aumentando, ela vai continuar descendo, certo? Então é isso que tende a acontecer principalmente. A água e aí tomando conta de toda essa parede, certo? Outras coisas que tendem a acontecer é essa umidade aí gerar patologias, né? Problemas como mofo, bolor, né? Algum problema de desplacamento, né? Essas patologias que a gente vai ver na disciplina de manutenção predial, que vai ser comigo também. Então, quais são, né? Já que ela vai andar, então ela se desloca. Então, a umidade se desloca. Então, quais são os mecanismos de transporte, né? De deslocamento de umidade? Na fase líquida são três: capilaridade, gravidade e vento. A gente vai ver cada um deles. O transporte por capilaridade, pessoal, né? Em um material hidrófilo, ou seja, que é um material que absorve água, acontece da seguinte forma: quanto menor for o diâmetro do conduto, né, ou seja, o canal onde a água está passando, quanto menor for esse diâmetro, ou seja, mais pequenininho ele for, mais a água vai conseguir subir por capilaridade, né? Ou seja, ela vai subir se apoiando aqui, né, nas paredes do canalículo, né? Certo? Quando o conduto é muito grande, né, a água não consegue subir muito. Veja que não há elevação do líquido. Então, nesse exemplo aqui, né, para um conduto de até 9,5 milímetros de diâmetro, a água consegue subir aproximadamente 1,5 milímetros já, né? Já num de 30 milímetros, que é 3 centímetros, a água não consegue subir nada. E num de 30 milímetros, né, de 30 milímetros, quer dizer, num de 1,19 milímetros, que é esse aqui, a água consegue subir 30 milímetros. Então ela vai conseguir caminhar bastante por capilaridade nos poros. E nas fissuras também, em alguns casos. Então aquela água misteriosa que aparece subindo na parede da sua casa, ela está subindo por capilaridade, certo? Ela está vindo do solo e a sua fundação, sua cinta de fundação não teve a impermeabilização adequada. Ela está subindo pela cinta de fundação, pelos poros da cinta, ou por fissuras, e está chegando até a sua parede, certo? E vai continuar subindo na parede, né, até aproximadamente uma distância de 1 metro da fonte de água, que normalmente é o sol. A água também pode caminhar por gravidade, né? Então ela se desloca, a umidade se desloca com a força da gravidade. Isso é o meio mais comum, né? O que a gente mais vê, como nesse prédio aí, ó. Ela pega lá em cima do prédio, ela vai escorrendo, né, ao longo da fachada, né? Então, e ela pode se deslocar por percolação, por penetração ou até por escoamento superficial. Então, tanto ela pode deslocar por gravidade por percolação, então ela vai passando por dentro, né? A percolação é quando a água passa por dentro do elemento, né, do material sólido, e chega até o outro lado. Por penetração, quando ela penetra e fica, ou por escoamento superficial, que é esse que vocês estão vendo aí, que ela escoa na superfície da fachada, nesse exemplo aí. E também um mecanismo de deslocamento é o vento, né? O vento, ele faz uma pressão externa na água, né, na umidade, e essa pressão externa que ele faz é muito maior do que a pressão interna lá dentro da sua casa, na parede.
Então o que acontece? Como a pressão externa é maior do que a interna, essa água entra facilmente, certo? Ainda mais nos cantinhos da janela, como a gente pode ver aqui, certo? Então essa é outra maneira de deslocamento de umidade. Então vamos ver aí um pouquinho mais sobre, né, a percolação e sobre alguns tipos de atuação da água, tá? Então a percolação ela pode atuar sobre qualquer superfície, tá? Então normalmente, como eu falei, ela atua atravessando um meio. Então tem água de um lado e essa água começa a passar para o outro lado por meio dos poros ou de fissuras, tá? Então essa transmissão da percolação, ela acontece muito lentamente, né? O que o pessoal diz na definição, que é uma transmissão de grão a grão. Então ela vai encharcando os grãos e caminhando pelos poros, né? Que vão ajudando a encharcar esses grãos até chegar ao outro lado da parede, no caso de uma alvenaria. Então a água ela entra por um poro, fica presa ali e vai migrando, encharcando esses grãos até chegar do outro lado. Então isso é uma percolação, né, quando acontece isso. A água também ela pode atuar de duas maneiras sob o ponto de vista da pressão da água, né? Então ela pode atuar exercendo pressão hidrostática na face direta da impermeabilização, que é quando a água está em contato direto com a impermeabilização, que é esse desenho preto. Então esse risco preto aqui é onde eu impermeabilizei. Isso aqui é uma piscina, tá? Cortada. Então a água está dentro da piscina e eu impermeabilizei do lado de dentro. Então a água está em contato direto com a impermeabilização. Estão vendo? Então essa é uma atuação da umidade da água sob pressão positiva. Ela está em contato direto com a impermeabilização. Já na pressão negativa, né, é quando a água exerce pressão no sentido contrário da impermeabilização, certo? Então veja que essa impermeabilização ela foi aplicada aqui, tá? E a água ela está aqui presente no solo, aqui, né, no desenho tirou, mas vai ficar cheio de solo aqui. Então ela começa a exercer uma pressão hidrostática subindo aqui, ó, tá? Veja que ela está subindo, ela está indo no sentido negativo da gravidade, tá? E ela está também indo no sentido contrário da minha impermeabilização, né? Minha impermeabilização está aqui em cima e ela está vindo de baixo, tá? Então essa é a pressão hidrostática negativa. Normalmente, quando isso acontece, esse elemento aqui de baixo ele está encharcado. E aí, como ele está encharcado, ela tenta percolar para subir. Ou para passar. No caso, a percolação é uma passagem horizontal, né? ou gravidade. Mas nesse caso aqui, ela está tentando subir por capilaridade. Então, é uma pressão hidrostática negativa. Então, essa questão, só para ficar claro, né, de estar confinada ou encharcada ou não, é quando eu tenho um elemento que está com água, né, confinado ou não, e essa água quer passar para o outro lado. Então ela começa a exercer a pressão hidrostática, independente de estar confinada ou não, sabe? Quando ela não está confinada, ela exerce essa pressão hidrostática por capilaridade ou por gravidade, tá? Quando está confinada ou encharcada, ela exerce essa pressão por percolação. E agora vamos para a segunda parte da aula, que é sobre os tipos de impermeabilização, né? Então, os tipos de impermeabilização, eles podem ser rígidos ou flexíveis. Então, os tipos de impermeabilização rígidos são os que não suportam nenhuma movimentação da estrutura ou muito baixa, certo? Então, eles são utilizados apenas em estruturas que estão sujeitas a pequenas deformações, certo? Então, se a parte da estrutura
for deformar muito, você não pode botar uma impermeabilização rígida. Então, num caso como esse aqui desse desenho, eu vou usar a impermeabilização rígida onde está azul, que é nessa parte de dentro da edificação, ó, e nas partes que estão escondidas, ó, na fundação, né? Aqui nessa parte lateral que fica em torno do solo. Se for um elemento estrutural que vai sofrer grande deformação, mesmo que ele esteja escondido, eu também não posso usar uma impermeabilização rígida. Tá? Já nos elementos que vão sofrer grande deformação, por exemplo a laje, que vai levar sol, chuva, grande variação de temperatura e, consequentemente, uma grande variação de comprimento por causa da dilatação e contração, né, lá da física, da termodinâmica, certo? Então essa laje aqui, ela vai ficar contraindo e depois se expandindo, né? Então ela vai ficar contraindo e se expandindo, contraindo e se expandindo. Isso é uma grande deformação, tá? Então ela deve ser impermeabilizada com um impermeabilizante flexível, certo? Como está dizendo aqui, certo? Porque os impermeabilizantes flexíveis, eles têm essa capacidade de se alongar mais e de absorver as fissurações. A gente vai ver alguns exemplos deles aqui, tá? Então, tá aí um fluxogramazinho que explica, né, quais são esses sistemas. Então, os impermeabilizantes rígidos são as argamassas com aditivos impermeabilizantes. Os flexíveis são as emulsões asfálticas, que são as tintas asfálticas, e as mantas asfálticas. Ah, professor, e os cimentícios que estão aqui no meio? Os cimentícios são justamente os impermeabilizantes semiflexíveis. Eles nem são rígidos, nem são flexíveis. Então não tem na norma, não tem na NBR, uma determinação de impermeabilizantes flexíveis, semiflexíveis. Mas eles são os impermeabilizantes intermediários, tá? Então, em sua maioria, são impermeabilizantes cimentícios ou poliméricos. Então, toda vez que o impermeabilizante for um composto cimentício, que não é um aditivo para argamassa ou concreto, ou seja, ele tem que ser um composto cimentício semi-pronto, tá? Um composto de misturar uma coisa com a outra, tá? Ou um composto polimérico. Toda vez que ele for desse jeito, ele vai ser semiflexível, tá? Lembrando, quando é um aditivo impermeabilizante que você coloca dentro da argamassa ou dentro do concreto, ele é rígido, tá? Quando ele é um impermeabilizante que é utilizado independentemente, né, da argamassa do concreto, ou seja, que você não mistura dentro da argamassa ou do concreto, aí ele é um cimentício semiflexível, tá? Então lembrem bastante disso. E aí alguns impermeabilizantes para vocês verem como tem muitos, né, ainda tem mais do que isso, né? Essas só são algumas classificações da NBR 9575, que é a que trata dos impermeabilizantes, né? Então eles são basicamente classificados de acordo com o material constituinte. Os cimentícios, como eu falei, tirando esses que são aditivos, o restante são semiflexíveis, e os poliméricos também são semiflexíveis, certo? E tem os asfálticos e as emulsões que são flexíveis. Então eu trouxe aqui alguns, ó. O Neutrol, certo? Que é uma tinta asfáltica, muito utilizada para impermeabilizar cintas de fundação. Tem até o desenho aqui, né, na latinha da Vedacit, tá? Então ele é muito bom para proteger cintas de fundação em contato com o solo e até em alguns ambientes agressivos, tá? Ele é um impermeabilizante flexível, mas o seu desempenho depende muito da quantidade de demãos, ou seja, da espessura da película que você deve aplicar, tá? É importante deixar claro aqui que essa tinta asfáltica ela não deve ser deixada em contato direto com o solo, tá? O Vedacit, que é esse aí, que é o mais famoso de todos, né? Tem até outras marcas também, certo?
é um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas, tá? Então ele é um aditivo hidrofugante, pessoal, certo? Ele ajuda a argamassa e o concreto a se tornarem mais impermeáveis. Só que ele é um impermeabilizante rígido, porque ele é um aditivo para concretos e argamassas, tá? Então ele não vai fazer com que a sua superfície, né, ele não vai criar um sistema de impermeabilização no qual a sua superfície vai ter capacidade de deformar mais e mesmo assim resistir à penetração de água. Nesse caso, quando a argamassa deformar, quando o concreto deformar, fissurar, o impermeabilizante vai deformar e fissurar junto. Tem o igual S, que tem a mesma função do Neutrol, só que é de outra marca, tá? Então é um impermeabilizante à base de asfalto, monocomponente, então é uma tinta asfáltica, tá? Ele também pode ser usado como primer para manta asfáltica, a gente vai ver o que é isso aí, certo? Tem o Cicatop, que é um revestimento impermeabilizante bicomponente semiflexível, como o próprio nome está dizendo. Então ele é um impermeabilizante cimentício, só que o próprio nome já está dizendo que ele é semiflexível. Então ele é um impermeabilizante bicomponente, você mistura dois componentes e aplica diretamente sobre a superfície. Ele não vai dentro da argamassa do concreto, ele não é um aditivo, tá? Ele é impermeabilizante para ser aplicado na superfície. Então ele vem um líquido e um pó, você mistura os dois e cria uma espécie de resina aí que dá para aplicar diretamente em cima da superfície. Tem o impermeabilizante Recupera Rodapé, que é um dos mais usados aí para recuperar rodapé no mercado, que também é impermeabilizante cimentício, consequentemente é um impermeabilizante semiflexível, tá? Então esse Recupera Rodapé, ele é uma argamassa, certo? Ele é uma argamassa mais impermeável, né, do que uma argamassa com aditivos, certo? Mas ele nem é flexível demais, nem é rígido demais, ele está ali no meio, certo? Então vem esse baldezinho aí, você mistura o pó que está dentro do balde com água e aplica diretamente aí, né, na superfície. Lógico, antes de aplicar você tem que tirar toda a superfície que está com umidade, né? Nesses QR Codes vocês podem ver mais informações sobre os produtos e também podem ver alguns procedimentos executivos, né, de como deve ser feito para aplicá-los. E esse aí, ó, certo? É um impermeabilizante manta asfáltica, né? Um impermeabilizante flexível, é o mais flexível de todos, é o melhor de todos para ambientes que vão sofrer grandes deformações e estão sujeitos a fissurações, certo? Lógico, não é só aplicar a manta asfáltica para aplicar o sistema de impermeabilização, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, certo? Então se você quer aprender mais aí com a gente, fica aqui, acompanha a gente, acompanha as próximas aulas que a gente vai discutir impermeabilizações específicas, beleza? Valeu, um grande abraço e obrigado aí pela atenção.